hoje aqui para mais uma videoaula, certo? E ainda, nas aulas de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre o estudo da geometria analítica. Nós vamos falar do estudo das retas da geometria analítica, né? Nós vimos aí nos últimos conteúdos fazendo um estudo mais aprofundado da geometria analítica, estudamos as condições do ponto, condição de alinhamento, ponto médio, e aí adentramos no estudo da reta, né? Equação geral da reta, equação reduzida da reta, né? E viemos trabalhando nesse sentido. Agora a gente vai falar, ao final dessa aula, vocês vão ter uma noção mais aprofundada, né? Da posição das retas no plano cartesiano. Vocês podem estar se perguntando, professor, nós já estudamos isso lá na oitava série, no 9º ano. Sim, já estudaram sim. Mas então qual que é a diferença agora? Agora a gente vai entender um pouco mais de algumas propriedades, algumas características das retas, elas posicionadas no plano cartesiano. Lá em plano fundamental, quando a gente estuda, por exemplo, as retas paralelas, nós sabemos que retas paralelas, elas são duas retas, né, que nunca vão se cruzar, né? Eu posso estender elas, né, até o infinito e elas não vão se encontrar em lugar nenhum. Então essa é o estudo, são as retas paralelas, né? Nós falamos também de retas coincidentes, né? O que são as retas coincidentes? São retas que nunca vão se separar uma da outra, né? Ou seja, as retas coincidentes vai ter uma sobreposta à outra, ou seja, mesma posição, mesma direção e sentido, uma sobreposta à outra, né? As retas, por exemplo, perpendiculares, são retas que vão formar um ângulo de 90 graus, né? Que são as retas perpendiculares, né? E, por fim, as retas concorrentes. O que são as retas concorrentes? São retas que, diferentemente das retas paralelas, as concorrentes elas se cruzam em um ponto, formando um ponto no cruzamento delas, tá? Então aqui a gente vai explorar separadamente qual que é a condição e as propriedades que elas formam dentro do plano cartesiano, já utilizando os conceitos e as propriedades que nós aprendemos até então. Tá? Vamos começar falando das retas paralelas. As retas paralelas, né, elas têm duas condições de existência, que são essas duas condições aqui. A primeira condição é que se elas fossem verticais. O que quer dizer isso? Verticais, elas vão estar nesse sentido aqui, somente assim, tá? Ou seja, elas não vão ter um ângulo de 90 graus, né? Vão ser sempre assim. Se eu prolongar elas ao infinito, é notoriamente visual e entendível que elas não vão se encontrar em nenhum ponto, certo? Ou seja, dada a condição de retas paralelas. E a segunda condição é utilizando o coeficiente angular que nós vimos nas últimas aulas. Essa condição diz o seguinte, que para nós termos duas retas paralelas no plano cartesiano, essas duas retas elas terão de ter o coeficiente angular exatamente igual, tá? Ou seja, o que é o coeficiente angular? Só lembrando, é a angulação que essa reta faz no plano cartesiano. Vejamos esse exemplo aqui. A reta R, ela é essa aqui, ela tem um ângulo de formação aqui. Aqui nós temos a reta S, que também tem um ângulo de formação aqui. Esses dois ângulos, que nós chamamos de coeficiente angular, certo? Ele é o quê? Eles são exatamente iguais, esses ângulos são iguais. Essa condição, dizendo que esses dois ângulos são iguais, ele vai dizer para nós que a denotação de retas paralelas, R barra S, paralela a S, é somente se o coeficiente angular da reta R for igual ao coeficiente angular da reta S. Ou seja, se esses dois ângulos fossem iguais, né, e visualmente isso é possível a gente observar, que se nós prolongarmos tanto ao infinito para cima quanto tendendo para o infinito negativo em Y, nós vamos saber que essas retas elas não vão se cruzar em ponto nenhum, né? Então, dando a condição de retas paralelas, tá? E aí, como que é a condição das retas coincidentes, gente, tá? As retas coincidentes, como eu falei, elas vão ser retas que vão ser uma sobreposta à outra, né? Ou seja, mesma posição, mesma direção e sentido, tá? Então vejam aqui, qual que é a denotação que nós utilizamos usualmente para retas coincidentes? As retas coincidentes ele vai ter o sinal de igual, né? Ou seja, posição igual, angulação igual, né? E uma sobreposta à outra. Então a reta S, ou seja, ela é coincidente a reta S, né? E nós falando isso na questão da geometria analítica, significa dizer que ela vai ter coeficiente angular igual nas duas retas, ou seja, a angulação igual, e o coeficiente linear também. Lembrando que o coeficiente linear ele é representado pela letra N, que nós já vimos também nas aulas anteriores. Ou seja, as retas coincidentes vão ter então ambas, né, coeficiente angular igual e coeficiente linear igual, tudo igual. Aí vai dar a condição de retas coincidentes, né?
O outro terceiro tipo de posição da reta são as retas concorrentes, que, diferentemente das retas paralelas, as retas coincidentes, né, elas vão se cruzar em um ponto. Vejam, elas formam um ponto em um momento que elas se cruzam. Ou seja, para as retas concorrentes existirem, nós temos que ter duas condições. Quais são essas condições? A primeira condição é que uma delas pode ter coeficiente angular. Professor, mas como assim a outra não pode ter coeficiente angular? Vocês lembram que quando uma reta ela é perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus, o coeficiente angular dela não existe, porque não existe a tangente de 90 graus? Ou seja, então, para ela existir, nós temos que ter pelo menos uma das duas retas, ela precisa ter um coeficiente angular, né? Se ela tiver um coeficiente, um exemplo, se nós tivermos uma reta perpendicular, ou seja, uma reta formando um ângulo de 90 graus, e a outra reta com uma angulação, com um coeficiente angular, já vai garantir a condição de retas concorrentes. Ou seja, se uma delas tiver o M, tiver o coeficiente angular, é a condição de nós termos retas concorrentes, ou seja, nós vamos se cruzar em um ponto. E a outra condição é quando nós tivermos o coeficiente angular das duas diferentes. Diferentemente das paralelas em que os coeficientes angulares são iguais, né? Ou seja, esse ângulo é igual a esse, nas concorrentes isso é diferente. Vejam que aqui nós temos o quê? Um ângulo agudo, né? Ou seja, um coeficiente angular agudo, menor que 90, né? E aqui vocês vejam que nós temos um ângulo obtuso, maior que 90. Então vejam, os coeficientes angulares, tanto da reta R quanto da reta S, eles são diferentes, que é a condição que garante que elas se encontrem em um ponto, ou seja, sendo retas concorrentes, tá? E por fim, então, as retas perpendiculares. Quero chamar a atenção de vocês para uma coisa nas retas perpendiculares. As retas perpendiculares são retas que formam um ângulo de 90 graus, tá? Qual que é a condição para que eu tenha duas retas perpendiculares no plano cartesiano? Algebricamente falando, dentro de geometria analítica, ele diz o seguinte, que o produto, tá, dos coeficientes angulares dessas retas vai ser sempre igual a menos 1. Por exemplo, se eu multiplicar o coeficiente angular da reta R e da reta S, tem que dar menos 1. Para a gente entender melhor, vamos fazer um exemplo aqui, né? Veja esse exemplo aqui, nós temos uma reta R, né, dada pela equação geral, menos 5x mais 3y mais 13 igual a 0, e uma outra reta S, dada por 3x mais 5y menos 1 igual a 0. Então nós temos essas duas retas, né? Ele pede para a gente verificar se essas retas elas são perpendiculares, se essas retas, quando desenhadas no plano cartesiano, elas formam ou não um ângulo de 90 graus. A gente vai testar isso. Primeiro a gente vai precisar calcular o coeficiente angular da reta R e o coeficiente angular da reta S. Lembrando sempre que nas últimas aulas nós falamos de como que nós calculamos, né, o coeficiente angular utilizando essa fórmula, né, menos A sobre B. Vamos lá então, o coeficiente angular da reta R, vamos ver aqui, menos A sobre B. Quem que é A? O A é o menos 5, que acompanha o X. Menos quem que é o B? O B é o 3, que está aqui. Mesma coisa nós vamos fazer com o coeficiente angular da reta S, né? Menos A, quem que é o A? O A é o 3, então menos na fórmula, menos o 3 sobre o B. Quem que é o B? O B quem acompanha o Y, sobre 5, né? Então vejam que nós temos aqui, nós podemos fazer o jogo de sinal aqui, né? Então esse menos vezes esse menos, vou ter o mais, né? Mais 5 terços. Então definimos que o coeficiente angular da reta R, pela equação geral da reta, é 5 terços, né? E qual que é o coeficiente angular da reta S? É o menos 3 quintos, né? Que é essa denotação aqui, tá? Ou seja, para eu saber se elas são perpendiculares, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar os coeficientes angulares dela. Multiplicando, então, o coeficiente angular da reta R pelo coeficiente angular da reta S, nós vamos ter 5 terços vezes menos, deixa eu só arrumar aqui, pessoal, que ficou um pouco, não sei enxergar aqui. Sinal de menos, aqui está o sinal de menos, tá? Menos o 3 quintos, multiplicando 5 vezes 3, menos 15, 3 e 5, 15. Menos 15 dividido por 15 vai ter quanto? Menos 1. Ou seja, chegamos no que a fórmula diz. Ou seja, significa dizer que o produto, né, dos dois coeficientes angulares deu menos 1, e que essas duas retas, certo? A reta E e a reta S, dada por essa equação geral, elas são sim perpendiculares, tá? Bom, pessoal, então, para a nossa aula de hoje seria esse estudo acerca das retas.
tá? Durante a semana vocês vão ter mais alguns exercícios para vocês trabalharem essas propriedades ditas, além de que nós também teremos uma aula, né? Uma aula para a gente reforçar tudo isso, certo? Bom, pessoal, vocês têm a plataforma, qualquer coisa vocês podem estar tirando as dúvidas com vocês, né? Qualquer coisa me mandem mensagem, tá? E aí é isso aí, uma boa semana de estudos para todos vocês, se cuidem e usem bastante esse tempo para estar explorando diversos exercícios, né? Como nós fizemos a retomada, né? Explorar bastante exercícios, né? Vestibular, essas coisas que vocês possam estar trabalhando isso aqui, tá? Então, um abraço, pessoal, bons estudos!